Bom dia, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem do dia de hoje tem como tema Passando por cima da inveja. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: Portanto, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? As palavras inveja e ciúme são quase sempre intercambiáveis, até nas escrituras sagradas, mas existe uma significativa diferença entre elas. A inveja aparenta benigna e sutil. É o comportamento típico da pessoa que ressente de todos que têm alguma coisa. É silenciosa e sinistra, pronta para se regozijar com o infortúnio dos outros. O ciúme, entretanto, refere-se a possuir algo e viver com medo de perder isso. Está sempre à procura de um novo rival. Longe de ser benigno e sutil, o ciúme é grosseiro e cruel. A Bíblia manda que nos alegremos com os que se alegram e choremos com os que choram. Mas o indivíduo consumido pela inveja faz exatamente o oposto. Alegra-se com o sofrimento do outro e sofre quando estão todos dançando de alegria. E desse ponto de vista, a inveja é o mais solitário dos vícios. Ela nos isola porque todos se transformam em potenciais inimigos. Em Provérbios 14, versículo 30, lemos: O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja é uma forma de apodrecimento. Vai se entranhando, destruindo a inocência, a confiança e a virtude. O coração em paz, ao contrário, é a vida do corpo. Sem inveja, você será saudável, feliz e caminhará a algum lugar na vida. Mas quando cede ao ciúme, você anda em círculos infinitos de falta de esperança. Encontramos o ciúme em alguns círculos proeminentes ao nosso redor. Por exemplo, o ciúme anda em círculos de proprietários. O primeiro lugar onde procuramos o cume é no círculo daqueles que baseiam a vida no materialismo. Os que construíram o seu mundo no reino do materialismo são alvos fáceis da inveja e do ciúme. Veja a referência a Isaac, filho de Abraão. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Gênesis 26, versículos 13 e 14. Os filisteus não suportavam que Isaac possuísse tantos bens e começaram a invejá-lo. Mesmo que os invejosos tenham tudo para suprir as suas necessidades, nunca ficam satisfeitos. Os seus olhos não estão no tesouro que possuem, mas naquilo que os outros têm. Natã contou a Davi a história de um homem que possuía o maior rebanho da região e cobiçou a única ovelhinha que o outro possuía. É assim que funciona. Precisamos ter cuidado para não condenar a riqueza em si. Muitas famílias são ao mesmo tempo ricas e consagradas a Deus. Conhecemos pessoas que possuem fartura de bens materiais, mas investem cada centavo na perspectiva do reino espiritual. Mas, de modo geral, não podemos deixar de observar que quase sempre o materialista rico fala sobre os bens do outro. Alguém tem uma casa maior, alguém tem um carro mais veloz ou uma casa de veraneio mais espaçosa. No Antigo Testamento, a história de um homem chamado Core, que invejava a posição de autoridade entre os israelitas ocupada por Moisés. Coré liderou uma facção rebelde que disse uma vez a Moisés e Arão: Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? No Salmo 106, versículo 16,
nós lemos que eles, no acampamento, tiveram inveja de Moisés. Depois, se você percorrer a história dos reis de Israel, verá a dupla ciúme e inveja atuando várias vezes. Reis que se apoderam do trono por meio de atos traiçoeiros e acabam também sendo traídos depois. É um círculo vicioso de inveja que sempre se encontra nos corredores do poder. No Novo Testamento, temos o Sinédrio. No livro de Atos, o conselho dos líderes hebreus estava aborrecido com os novos cristãos, os quais estavam implantando um novo código de vida. A história nos conta que o sumo sacerdote e os saduceus ficaram tão ressentidos que começaram a mandar os cristãos para a prisão. Isso porque os apóstolos ficavam, dia após dia, mais populares. Pedro e Paulo gastaram um tempo valioso resolvendo controvérsias. Até entre os discípulos houve disputa sobre quem ia sentar-se ao lado de Jesus no céu. E isso eu também chamo a atenção de você para lembrar que o ciúme anda em círculos de desempenho. Estude, por exemplo, a saga de Saul e Davi, para ter uma noção de como o círculo do desempenho funciona. Desde que Davi venceu o gigante Golias, Saul sentia a chegada de um novo herói e rapidamente o ressentimento se espalhou no seu coração. Depois, Saul dedicou o resto da vida caçando Davi a fim de matá-lo. O ciúme tomou tanto espaço do coração de Saul que o Espírito de Deus se retirou dele. O ciúme começa em casa e antes de qualquer instituição é a família que ele quer destruir. Tudo começa no princípio da história com o ciúme de Caim e de Abel. Vemos o ciúme entre Esaú e Jacó e no Novo Testamento há o irmão mais velho da história do filho pródigo. Talvez o ciúme mais dramático de todos tenha sido o dos filhos de Jacó. Jacó não escondia o seu favoritismo e presenteava generosamente o mais novo, José, o que fez com que os seus irmãos quisessem vê-lo morto. O ciúme, portanto, anda em círculos. Quer seja no círculo familiar, quer nos relacionamentos, quer nos negócios. Estamos propensos a encontrar com ele. O ciúme invade todos os caminhos da vida. Então, precisamos estar vigilantes e cuidar de cada círculo que habitamos. Vejamos duas características fundamentais do ciúme. O ciúme destrói os outros. E já vimos exemplos disso, começando pelo assassinato de Abel. As pessoas perdem a vida por causa do ressentimento de outras. Outros perdem o emprego e a reputação. Vidas são destruídas pelo ciúme e pela inveja, que são venenosos a ponto de conseguirem nos levar ao impensável e ao irracional. A maior vítima de inveja é o próprio invejoso. Caim destruiu Abel, mas também destruiu a si mesmo com isso. O ciúme de Jacó o sentenciou a anos de peregrinação e dificuldades. José se estabeleceu no Egito, mas os seus irmãos sofreram sob o fardo da culpa durante anos. Saul perseguiu Davi, mas a única pessoa que destruiu foi ele mesmo. E também os que estavam tão enciumados de Daniel que o lançaram na cova dos leões. Depois, nós sabemos que esses ciumentos foram lançados e devorados instantaneamente. O ciúme acaba devorando todos que a ele cedem. Então, como podemos enfrentar o gigante do ciúme? As Escrituras tratam do ciúme como desobediência pecaminosa. Pedro diz que devemos nos despojar dele e abandoná-lo. Tiago
diz que onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Paulo escreveu sobre a inveja em Romanos 13, versículo 13. De acordo com Mateus, foi a inveja que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário. Ciúme e inveja estão ao lado da orgia, da bebedeira, da lascívia, do homicídio e da malignidade. Não temos condições de mandá-los, embora simplesmente, como defeitos de personalidades, precisamos tomar 4 atitudes. Primeira delas, renunciar ao pecado do ciúme. No mínimo, a inveja e o ciúme causam-lhe dor profunda na alma e estragam os relacionamentos. No máximo, consome você e todos ao seu redor. Comece chamando de pecado, depois vá para o segundo passo, que é lembrar-se do seu rival em oração. Jesus nos mandou mais de uma vez orar pelos nossos inimigos, pois sabia que se conseguíssemos fazer isso sinceramente, a batalha seria vencida. Quando oramos pelos nossos inimigos e influímos nos sentimentos que desejamos nutrir, Deus não só nos recompensa, mas também sempre faz milagres em nossa vida. Ore pela pessoa de quem você tem inveja. Ore diariamente por ela. Veja que Deus vai honrar a sua fé e mudar o seu coração. Em terceiro lugar, confirme a bondade de Deus para você. Se levássemos a vida na certeza de que Ele nos deu tudo, como poderíamos ser ciumentos? De quem ou de que teríamos inveja? Deus o tem abençoado muito além das exigências realistas que você poderia fazer. Se tão somente conseguíssemos enxergar a extensão em que somos beneficiados pelas maravilhosas e preciosas bênçãos de Deus e pela graça de sua paciência com as nossas incontáveis imperfeições, não nos atreveríamos a parecer nem um pouco sequer com inveja. Em quarto lugar, reacenda o amor de Deus em seu coração. O amor, como diz Paulo, não inveja. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Paulo está nos dizendo que inveja e amor não podem permanecer um na presença do outro, pois estão muito perto dos opostos e funcionam como polos magnéticos. A inveja repele a força do amor, embora atraia muitas emoções indignas, como aquelas de Gálatas 5. O amor, por sua vez, repele a inveja com certeza. Portanto, o amor é a resposta. Somente experimentando a presença transformadora do Senhor, o seu coração, e o meu também, claro, pode ser transformado. O Espírito Santo lhe dará a mente de Cristo, a sua perspectiva e a sua atitude de serviço para com as pessoas que você de outro modo invejaria. O perfeito amor lança fora o medo, mas também joga fora muitas outras coisas. Joga fora a inveja, expulsa a ira, o ressentimento e o desânimo. E eu tenho a certeza que você, neste momento, não vai permitir que esses sentimentos negativos dominem nem a sua mente, nem o seu coração. E por isso, eu desejo sinceramente que toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais venham sobre a sua vida. E que nós possamos, nesse dia de hoje, refletir sobre esses sentimentos negativos. E através dos exemplos que nós nos referimos aqui nessa mensagem. Por isso, nesse momento, eu quero orar com você. Você que talvez tenha inveja do seu parente, do seu vizinho, em razão daquele carro novo, daquela casa maravilhosa. Mas nós vamos também pedir ao Senhor, porque é a palavra de Deus que diz que tudo que nós pedimos em oração crendo receberemos.
E o Senhor está pronto para entregar a ti também tudo isso que você pedir a Ele com sinceridade. E em nome de Jesus, nós vamos lançar fora todos esses sentimentos negativos. Você crê nisso? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui neste momento e pedimos ao Senhor que o Senhor venha lançar fora do nosso coração, da nossa mente, todo sentimento de inveja, de ciúme, de ira, de ressentimento, de desânimo, porque nós entregamos a Ti e nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e pedimos, Pai, que nós possamos, Pai, desfrutar da plenitude da bênção do Senhor, fazendo com que toda a sorte de bênçãos venham sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Por isso, desde já, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu agradeço a todos e convido cada um a nos acompanhar pelo YouTube no canal Igreja Poder de Cristo, ou então pela página do Facebook Igreja Poder de Cristo. E desde já agradeço a cada um em nome de Jesus. E se você quiser falar conosco, poderá enviar a sua mensagem de texto no WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.